Era uma manhã ensolarada em uma pequena cidade do interior do Brasil. O sol brilhava intensamente e os pássaros cantavam melódicos, celebrando a beleza do dia, enquanto a brisa leve e fresca balançava suavemente as árvores que cercavam a escola pública local. Os ramos verdes dançavam gentilmente ao vento, criando um cenário quase idílico. No entanto, dentro de uma sala de aula, a atmosfera estava longe de ser serena. Os alunos murmuravam e a tensão era palpável. O professor Carlos, conhecido por sua postura isolada e seu estilo autoritário, observava Pedro, um estudante nordestino recém-transferido, com um olhar de desprezo. Pedro era, por natureza, um jovem sonhador. Seus olhos brilhavam com a esperança e o desejo de um futuro promissor, e seu coração pulsava repleto de ambições. Ele levava consigo o legado de sua terra natal, um lugar rico em cultura e resiliência, com uma história repleta de desafios superados. Apesar das condições simples de sua vida, ele nunca permitiu que isso o desencorajasse em sua busca por conhecimento e sucesso. Desde pequeno, Pedro sonhava em se tornar um matemático, admirando aqueles que, através dos números, mudavam o mundo ao seu redor. Naquele dia específico, o professor impôs um desafio de matemática avançada, um tema que parecia ser a única paixão de sua vida. O quadro negro estava coberto de equações complicadas, e ao notar Pedro hesitar, Carlos não conseguiu conter as risadas escarninhas. "Como você espera ser alguém na vida com esses conhecimentos rudimentares?" zombou o professor, suas palavras cortantes ressoando pela sala como uma lâmina afiada. As risadas ecoaram entre os colegas, e o rosto de Pedro rapidamente se ruborizou, ardendo em humilhação. A dor da ridicularização e do desprezo pesou como uma âncora em seu coração, fazendo-o maldizer a própria sorte. Aquela sensação de desamparo foi acompanhada por uma avalanche de pensamentos negativos. Ele se sentou em seu canto na sala, observando seus colegas se afastarem, enquanto a autoestima dele diminuía dia após dia. Cada dia que passava parecia um passo mais distante de seus sonhos. Na mente de Pedro surgia a dúvida: como poderia ele almejar ser alguém importante, se nem mesmo seu professor acreditava em seu potencial? Mas, mesmo diante de tudo isso, havia uma centelha de resistência que se recusava a se apagar. O fogo interior, alimentado por suas raízes profundas e pela luta de sua gente, pulsava vigorosamente, clamando por liberdade e realização. Uma semana se passou e a solidão deveria ter se tornado insuportável, mas algo mágico ocorreu. Pedro encontrou apoio em Maria, uma colega de classe que sempre observou sua luta e reconhecia sua força interior. "As palavras dele não definem quem você é, Pedro. Você tem um brilho que ninguém pode apagar", ela disse, suas palavras cheias de encorajamento e positividade. Aquela simples declaração reacendeu a determinação de Pedro e fez seu coração pulsar com uma nova energia. Ele decidiu que não apenas lutaria contra a descrença de Carlos, mas que provaria a si mesmo do que era capaz. Era um pequeno ato de rebeldia contra a negatividade que o cercava. Comprometido com sua decisão, Pedro começou a passar suas noites estudando. Ele mergulhou nos livros de matemática e física da biblioteca da escola, desafiando-se a cada novo conceito que aprendia. As horas se arrastavam enquanto lutava contra dúvidas e inseguranças, mas com o passar dos meses, sua confiança começou a crescer. Ele estava se transformando em uma versão mais forte e resiliente de si mesmo, uma metamorfose impulsionada por sua determinação inabalável e pelo desejo de não deixar que ninguém apagasse seu sonho. O tempo se tornou um aliado precioso. A cada prova realizada, as notas de Pedro melhoravam e o brilho em seus olhos se solidificou em uma determinação intensa. As intervenções do professor Carlos, que antes o desestabilizavam, tornaram-se combustível para sua perseverança. Se Carlos não acreditava nele, Pedro decidiu que demonstraria ao mundo seu real potencial. Aquela não seria uma medida de revanche contra o professor, mas sim uma afirmação de quem ele realmente era, um jovem comprometido lutando pelos seus sonhos. Após um ano de trabalho árduo e dedicação intensa, chegou o grande dia. Pedro se inscreveu para participar de uma Olimpíada de Matemática, um evento nacional que reunia os melhores estudantes do país. Ele se preparou com afinco, dormindo pouco e dedicando suas horas ao estudo, absorvendo cada conceito, cada fórmula como se fossem parte dele.
Era um processo exaustivo, mas sua determinação era mais forte do que qualquer cansaço. Com cada equação que resolvia, Pedro se sentia mais próximo de seus sonhos e mais longe das inseguranças que o assombravam. No dia da competição, ao entrar no auditório lotado, seu coração acelerou, mas sua mente permaneceu clara. Ele estava entre futuros cientistas, matemáticos e educadores, todos ali por uma razão: a busca pelo conhecimento e pela excelência. Quando os resultados foram finalmente anunciados, seu nome ecoou como um hino de glória. Aquela vitória representou mais do que uma simples medalha. Foi um grito de liberdade, um triunfo sobre todas as adversidades que enfrentou. Pedro havia provado a si mesmo e a todos ao seu redor que seus sonhos eram possíveis, que sua luta havia valido a pena. Meses depois, ao receber seu prêmio em uma conferência acadêmica, ele, agora com o troféu em mãos, avistou o professor Carlos na plateia. O homem que o havia humilhado agora o observava com uma mistura de surpresa e, quem sabe, admiração. Pedro, sentindo um misto de emoções, desceu do palco e se aproximou de Carlos. Com um sorriso caloroso, ele disse: "Professor, obrigado pelas lições que as palavras podem oferecer. As palavras podem machucar, mas elas também têm o poder de transformar." A sala se encheu de aplausos efusivos, e naquele momento, Pedro compreendeu que, mesmo diante do desprezo, havia encontrado um propósito maior em sua jornada. Não só alcançar seus objetivos, mas também se tornar um educador inspirador, alguém que encorajaria outros a se reerguerem após cada queda. A verdadeira vitória de Pedro não era apenas o reconhecimento pessoal, mas a capacidade de dar voz a quem frequentemente era silenciado, e oferecer apoio àqueles que, assim como ele, lutavam com suas inseguranças. Daquele instante em diante, Pedro se tornou o professor renomado que sempre sonhou ser. Ele compreendeu através de sua própria vivência que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Ele aprendeu que a dor pode curar, e que o amor e a amizade são as sementes mais poderosas que podemos cultivar em nossos corações. As experiências que viveu moldaram não apenas seu caráter, mas também o modo como impactaria a vida dos jovens que cruzariam seu caminho. Assim, a história de Pedro se espalhou como uma onda de inspiração, tocando vidas e motivando jovens de todo o Brasil a acreditarem em seus próprios sonhos, independentemente dos desafios que enfrentassem. Ele desejava que cada um deles, assim como estrelas em um vasto céu, pudesse brilhar e provar que o impossível é apenas uma questão de coragem e determinação. E ao olhar para trás, ele percebeu que a jornada valia a pena, não apenas por suas conquistas individuais, mas pela esperança que poderia transmitir a todos ao seu redor. Se você se emocionou com essa história e quer mais narrativas que inspiram, curta e se inscreva no nosso canal no YouTube.